Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Luciano, seu irmão em Cristo Jesus. Os irmãos sábios, os irmãos que estão me acompanhando nesses últimos dias, estamos aí para poder lançar o nosso livro dia 11. Eu acredito piamente no projeto de Deus sobre a minha vida. O que eu queria compartilhar com vocês é que um tempo atrás, eu novo convertido, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, eu ouvi uma frase da boca de um pastor. Ele falou bem assim: Pastor Luciano, se você não acreditar em você mesmo, não espere as pessoas acreditar por você. Primeiro, acredite em você. Primeiro, creia você. Não dependa da aprovação dos homens para que você possa ir mais além. E nisso eu entendi aquela palavra. O Senhor falou comigo há um tempo atrás que meu testemunho ia ser escrito em um livro. E eu acreditei. Pessoas disseram para mim que, para quê? Você já dá seu testemunho nas igrejas. Mas é projeto de Deus. E hoje eu vejo que por meio do meu testemunho, por meio das ministrações que Deus tem usado a minha vida para a glória de Deus, tem alcançado milhares de pessoas. Tem alcançado pessoas no Brasil e fora do Brasil. Isso tudo é gratificante, irmãos. A gente vê a mão de Deus. Eu cheguei muito mais além do que eu imaginei que eu ia chegar. Eu pensei que eu ia ficar simplesmente sentado em um banco de uma igreja, dando meu testemunho de vez em quando. E eu pensei que aquilo logo ia se acabar. Ia ser coisas de meses. Depois eu ia ficar congregando normal. Mas o amor de Deus e a chama do Espírito Santo queimava dentro de mim todos os dias. Uma sede, uma fome por Deus, que até hoje isso queima dentro de mim. A vontade de orar, de submeter à vontade de Deus, a vontade de aprender, a vontade de cada dia mais ser um homem simples e humilde como Cristo foi, aumenta dentro de mim. A vontade de ajudar as pessoas, o meu próximo, a vontade de abraçar o mundo inteiro se eu pudesse, a vontade de alcançar vidas e mais vidas nos quatro cantos dessa terra. Por isso que por onde eu vou e por onde eu ando, eu falo do amor do Senhor Jesus. Mas eu falo com verdade, falo de forma genuína. Não falo simplesmente para poder amassagear o ego das pessoas e ajuntar para mim seguidores, amigos, porque o apóstolo Paulo foi até chamado de inimigo, porque falou a verdade. Ele vai dizer: não me tenha como inimigo de vós, porque eu falo a verdade. E por muitas das vezes, por nós falar a verdade, pregar a verdade, testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas, a gente vai, às vezes, ser abraçado por muitos, mas ser muito mais odiado por muitos. Que possamos perder a amizade com os homens, mas nunca e jamais perder a amizade com Deus. Tem pessoas perdendo a amizade com Deus porque estão ganhando amizade com os homens. Estão ganhando amizade com pessoas corruptas e estão aceitando viver conforme eles querem, só para não perder as regalias que certas amizades fornecem a eles. Que possamos permanecer com aquilo que o Senhor nos ensinou. A
a palavra do Senhor da verdade, a palavra da santificação, a palavra genuína. Há muitos anos eu prego este evangelho. E quem me conhece sabe que eu não mudei o jeito de pregar. O que eu adquiri nesses anos foi amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual. Mas o evangelho simples da cruz, como diz o apóstolo Paulo, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com demonstração de palavras bonitas, ou palavra persuasiva de homens, para agradar os ouvidos daqueles que ouvem. Mas ele vai dizer, quando eu fui ter com vocês, eu fui ensinando a anunciar o evangelho da cruz. E hoje, em nossos dias atuais, se levantou muitos doutores, muitos mestres, muitos teólogos. E acabou que o poder de Deus tem sumido de muito lugar. E tem ficado só a letra. A letra, o apóstolo Paulo diz que mata, mas o Espírito vivifica. A letra, ela anda junto com o Espírito. Crescer na graça e no conhecimento. Anda junto os dois. Hoje, eu posso dizer, expressar a minha gratidão por ver tantas vidas, tantas almas que foram alcançadas. Nos 4 cantos deste Brasil, às vezes eu recebo tanta mensagem de lugares que às vezes eu nunca nem ouvi falar. E as pessoas falam de tal cidade. Fui impactado com o testemunho e fui impactado, e estou sendo impactado com as mensagens pregadas aqui. Mensagens essa que a gente abre a Bíblia e o Espírito Santo de Deus começa a nos conduzir. E a palavra tem tocado no coração das pessoas. Teve uma irmã que me conheceu pessoalmente, que me acompanha aqui no canal. E ela falou assim, pastor, o Senhor é o mesmo do vídeo. É a mesma coisa. Eu falei assim, minha irmã, o que eu sou por detrás de um celular, eu sou aqui na sua frente. Eu não tento criar uma performance de algo que eu não sou. Eu não tento mostrar uma imagem de algo que eu não sou. Eu sou isso aqui. A mesma simplicidade que você vê em eu pronunciar a palavra de Deus nos vídeos, eu sou a mesma pessoa no meu cotidiano. De nada vale o homem que maquiar uma vida que ele não tem ela na sua realidade. A gente temos que ser nós mesmos. Deus, Ele ama aqueles que vivem na sua própria essência, sem precisar querer demonstrar uma pessoa que não é. E essa mesma sinceridade, essa verdade, ela é transmitida para aqueles que nos acompanham. Hoje, eu estou muito feliz, não porque eu vou lançar um livro, a gente se alegra porque é uma promessa de Deus se cumprindo. E não só apenas por este livro, mas por muitas das vezes minha esposa me acompanhando, eu madrugadas e madrugadas, às vezes sem saber escrever direito, ali escrevendo o que Deus falava comigo. E em breve eu vou estar compartilhando sim outros livros, porque é projeto de Deus. Eu sei o que Deus tem falado comigo quando eu dobro meu joelho e o que Deus tem confirmado usando os teus servos. Acredito que tudo aquilo que às vezes nós escrevemos em um papel e pensa que nunca vai sair do papel,
vai alcançar multidões de pessoas. Multidões de pessoas. Eu fui com a minha esposa esses dias, eu tenho mais de 100 mensagens que na madrugada o Senhor me dá essas mensagens que eu nunca preguei. Esboços, mensagens que eu nunca preguei. Nem aqui no canal eu preguei essas mensagens. E tem algumas mensagens que a minha esposa já teve o conhecimento. Ela fala assim: amor, prega essa mensagem, é muito forte. Eu falo: eu já tentei, mas não chegou a hora ainda. Eu não sei qual vai ser o dia. Algumas vezes, quando eu vou ministrar em algumas igrejas, Deus muda a mensagem. E às vezes aqui é a mensagem que eu estudei na madrugada, que está num caderno, o Senhor me traz a memória todinha dela. E ali eu ministro que é a palavra. E eu ouvi recentemente da boca de um pastor e de muitos da igreja dele. Ele falou assim: pastor, a mensagem que o Senhor prega é diferente. Eu não sei muito bem te explicar. Não é uma mensagem aprofundada em conhecimentos teológicos, mas é uma mensagem que toca no nosso coração e na nossa alma. Eu falei: Senhor, pastor, sempre quando eu vou ministrar em qualquer lugar, seja em uma casa, seja em um congresso que tem 200, 300 pessoas, seja em uma praça que tem 400 pessoas, 300, 1000 pessoas, eu sempre oro pedindo a Deus qual é a mensagem que Ele quer que eu levo. E sempre eu peço ao Senhor que venha me conduzir. Sempre eu peço ao Senhor que venha me orientar na palavra. Eu sempre falo: Deus, me orienta, me guia. Quando eu abrir a sua palavra, o teu Espírito Santo me guia e começa a falar o que realmente a igreja necessita ouvir da parte do Senhor. Que o Espírito Santo prepare o solo de cada coração e que a palavra venha surgir efeito. Eu estava pregando em uma igreja, em um congresso, recentemente agora, e a minha esposa recebeu uma mensagem da liderança daquela igreja. E falou assim: missionária Natasha, os jovens aqui foram impactados com a mensagem que o pastor trouxe e quer agendar ele no congresso dos jovens. E a princípio, ao meu consentimento, quando eu abri a Bíblia e comecei a pregar, uma mensagem pautada, fácil de entender dentro da Bíblia, com aplicações simples, e jovens foram impactados. Uma mensagem de confronto, uma mensagem atraindo as pessoas para mais perto de Deus, confrontando o egocêntrico, confrontando o pecado e mostrando a justiça de Deus. E jovens de 13, 14, 15, 17, 18 anos foram impactados. E isso é gratificante, a gente ouvir isso. Saber que a mensagem que muitos acham que surge efeito tem que ser perfeita. Para muitos, a oratória do pregador tem que ser perfeita. O português tem que ser bem alinhado. O que tem que ser alinhado é a sua vida com o céu, para que a mensagem que Deus colocar nos seus lábios toque o coração das pessoas e não simplesmente o emocional delas. Elas têm que ser tocadas no espírito e não somente na alma, que é o centro das emoções. Quando alguém vai e é tocado em dizer: nossa, aquele pregador fala tão bem, nossa, aquela cantora canta tão bem, nossa, que mensagem perfeita, que mensagem bem contextualizada. Não provocou mudança na vida que é a pessoa. Mas quando a pessoa sai de um culto dizendo: nossa, essa mensagem me impactou, essa mensagem tocou em mim, essa mensagem mexeu com a minha estrutura, eu preciso
melhorar a minha vida como cristão. Essa é a mensagem que vem do céu, é a mensagem que toca nos corações e no espírito. Por mais que alguns possam estar distante de Deus, quando a mensagem já vem do céu, ela te paralisa e ela te chama a atenção. Eu estava em uma manhã com Deus, e nessa manhã com Deus, está passando um carro de som aqui, irmãos, mas é bênção. Escute, eu estava em uma manhã com Deus, e nessa manhã com Deus, eu fui impactado mais a minha esposa, porque a ministrante, que é a esposa do pastor, ela falou assim: irmãos, eu não queria pregar não, eu queria que o meu esposo pregasse, porque eu estou aprendendo ainda a pregar. Mas eu orei, passei a semana de meditação com Deus, Deus me deu uma palavra. Ela trouxe uma palavra simples e profunda, que tocou profundamente o meu coração e no coração da minha esposa e de todos que estavam ali, irmãos. Todos que estavam ali. É isso que eu tenho buscado de Deus, irmão. Eu não quero holofortes, nem fama, nem status. Eu só quero tocar as pessoas com aquilo que Deus faz na minha vida e com a palavra que Deus coloca em minha boca, que pessoas venham ser tocadas profundamente, venham despertar nelas sede e fome de Deus, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, sabendo que a igreja está na sua reta final sobre a face dessa terra, que em breve o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para poder nos levar para junto dele e a gente passar a eternidade com o Senhor. Que esse desejo de estar com o Senhor possa brotar e crescer cada dia mais no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu queria externar a minha gratidão de estar aqui com vocês, não somente por causa do livro, por causa do apoio que eu tive de muitos irmãos, de muitos pastores colegas, de palavra de incentivo, de pessoas que me apoiou, que têm me apoiado, por vocês que no canal, que têm me apoiado, que têm me ajudado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E sabemos que a nossa verdadeira felicidade não está apenas em momentos, mas sim na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus, que é a fonte da paz e da felicidade para aqueles que o buscam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.